Bora lá, pessoal. Sistema nervoso. Sistema nervoso. Também para não bater atrás, para ele não cair. Sistema nervoso. Então, dividimos o sistema nervoso em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Ok? O que significa a palavra periferia? A palavra periferia significa nada mais do que longe do centro. E quando nós pegamos no sistema nervoso central, aqui eu preciso completar essa parte, nós temos alguns órgãos que compõem o sistema nervoso central. Tá? Quando eu penso em encéfalo, o que vocês vão pensar? O encéfalo é toda a estrutura do sistema nervoso que está dentro do crânio. A estrutura do sistema nervoso que está dentro do crânio. Na nossa cabeça nós temos duas divisões. Nós temos crânio e face. Qual que é a função do crânio? Proteger as estruturas encefálicas. No primeiro momento, o AVE, o AVC, é chamado de AVE, acidente vascular encefálico. E quando ele se torna AVC? Quando você faz um exame de imagem e tem a certeza de que o comprometimento ele é cerebral. Ok? Então, quando eu penso no sistema nervoso central, nós vamos ter a seguinte divisão. Então são todas as estruturas do encéfalo, sendo que o encéfalo está dentro do crânio e ele vai conter cérebro, tronco cerebral, e diencéfalo. E cerebelo. Essas são as principais estruturas do sistema nervoso central. E nós temos aqui a medula espinhal. Eu vou começar do mais fácil para o mais difícil. Vamos pensar na medula espinhal. Ok? O que seria a medula espinhal? Percebe que alterou a nossa percepção do ambiente. Porque simplesmente a gente reduziu a incidência de luz. Nessa alteração, neste exemplo, nós não usamos a medula espinhal. Mas vocês estão sentindo frio. Essa sala ela é mais gelada, certo? Sim ou não? Sim. Por que vocês estão sentindo frio? Por que vocês estão sentindo frio? Mais alto, por gentileza. Por causa das terminações nervosas que estão aonde? Não. Não é no cérebro. Onde estão as terminações nervosas que fazem vocês sentirem frio? No corpo, espalhadas pelo corpo. Por isso que nós temos o sistema nervoso periférico. Essas terminações nervosas, que são terminações térmicas, elas têm como função detectar a alteração da temperatura corporal. Quando elas detectam a alteração da temperatura corporal, tudo no sistema nervoso vai se transformar em impulso elétrico.
transformar em impulso elétrico. Então, essa condição física da temperatura do ambiente vai ser captado pelos nervos periféricos. Os nervos periféricos vão enviar essa informação para onde? Para onde? Para onde? Para o cérebro. Mas como é que vai chegar no cérebro? Ela vai ter que passar primeiro pela medula. Chega na medula, da medula sobe para o cérebro. No cérebro é avaliado a sensação de alteração da temperatura e essa avaliação retorna para o corpo. E aí você sente a sensação de frio. E para chegar no cérebro, ela tem que ser transportada por meio de eletricidade. Por isso que nós fazemos o exame de eletro ou eletromiograma. Porque nós vamos analisar o impulso elétrico. Então percebe, eu tenho um estímulo ambiental. Desse estímulo ambiental, eu capto essa informação e encaminho essa informação para a análise cerebral. Depois eu devolvo essa informação para o corpo. E aí no corpo você tem essa sensação. Tá? Eu vou voltar, a gente vai falar ainda do sistema nervoso periférico. Então percebe que aqui eu tive a interação periferia, centro. Porque eu precisei captar a informação na periferia e mandar essa informação para o centro. E depois ela retorna para a periferia. Mas professora, não é instantâneo? Não. Aqui estamos trabalhando na casa de milésimos de segundo. 0,003, ou seja, 3 milésimos de segundo, ou 0,0015, 1,5 milésimo de segundo para subir, 1,5 milésimo de segundo para descer. Então leva 3 milésimos de segundo para você ter o estímulo periférico, subir no cérebro e retornar para onde teve o estímulo periférico. Por isso que parece que é instantâneo, porque é muito rápido. E o nosso corpo é pequeno, a gente não é gigante como uma baleia. E mesmo se fosse, seria também muito rápido, porque a reação tem que ser rápida. Tudo bem? E isso serve para tudo, para qualquer toque. Nós vamos ter essa relação entre o sistema nervoso periférico e o sistema nervoso central. Aqui, eu vou fazer um instante, Gabriel. Aqui já vamos fazer a primeira diferenciação. Qual é a diferença entre medula óssea e medula espinhal? Diga, Gabriel. Claro. Tem alguma doença que afeta a velocidade? Hã? Tem alguma doença que afeta? Sim. Quando a gente for falar dos neurônios, eu vou falar para você da desmielinização, a perda da capa do neurônio. Tá? Mas eu vou falar um pouco deles quando a gente chegar para falar só sobre o neurônio mesmo. Tá? Agora é só uma introdução do sistema nervoso. Ok? Nós temos, qual que é a diferença da medula óssea para a medula espinhal? Qual que é a diferença? A medula óssea produz as células do sangue e a medula espinhal. Perfeito, essa é a primeira diferença. A medula óssea, ela faz parte do sistema hematológico. Todas as células do sangue se originam na medula óssea.
da periferia para o cérebro e transmitir as informações do cérebro para a periferia. Ela não vai voando. Não existe uma conexão direta da mão com o cérebro. Obrigatoriamente, a mão, a informação nervosa da mão tem que passar pela medula espinhal. Seja para eu movimentar a mão, seja a sensibilidade da mão. Tudo bem? Ótimo. Onde está localizada a medula espinhal e onde está localizada a medula cerebral ou a medula óssea? Onde está localizada? Dentro da cavidade, melhor. Cavidade óssea, melhor. Isso a gente falou, né? Dentro dos ossos. Dentro dos ossos. Dentro dos ossos. Então vamos pegar aqui o exemplo dessa caneta. Que ossos? Ossos grandes. Primeiro o osso tem que ser grande. Ou ele é longo, ou ele é plano. Aqui é um exemplo de um osso longo. Ok? Então dentro do osso longo tem um buraco, tem uma cavidade. E aí preenchendo essa cavidade, preenchendo esse espaço, aqui eu estou simulando com o tubo da caneta. O tubo da caneta, neste caso, seria a medula óssea. Então ela está dentro do osso. Tudo bem? E a medula espinhal? Nós temos nas vértebras um orifício. Faz isso aqui, ó, por gentileza. Tenta abrir o máximo possível que você conseguir os seus dedos. Aqui, eu estou simulando uma vértebra. Processos transversos e processo espinhoso. O que é o processo espinhoso? É o que você consegue pegar aqui na sua coluna. Quando você passa a mão, você sente esses dedinhos, né? Como se fosse o ponto do dedo. Então, cada vértebra vai ser formada desta forma. E fica uma em cima da outra. Tudo bem? E aí eu tenho este orifício. O nome deste orifício é forame. Ele é uma estrutura óssea. O forame, ele atravessa o osso. E a medula óssea, onde ela está? A medula óssea, nós vamos decorar da seguinte forma: ela é um fio. Ela é um fio que atravessa a coluna vertebral. Ok? E por que eu preciso entender isso? Porque nós vamos pegar dois exemplos: hemiplegia e paraplegia. O que é hemiplegia e paraplegia? Hemi e para. Ou, melhor do que hemi, desculpa. Paraplegia e tetraplegia. Tetraplegia e paraplegia. Qual que é a diferença da tetraplegia para a paraplegia? Para a tetraplegia, o próprio nome diz, tetra vem de 4. Eu vou ter os 4 membros afetados. E na paraplegia, eu só vou ter os membros inferiores afetados. E por que eles estão afetados? O que foi cortado? A medula. Está chegando. Você vai. Não está aí, não chega. Chegar até chega. Ele só não dá continuidade. Ok? Então, tanto na tetraplegia quanto na paraplegia, teremos uma lesão
ar. Essa lesão pode ser transitória ou permanente. Seria transitória se, por exemplo, fosse um edema. Aí os médicos fazem o tratamento, reduz o edema, na esperança de voltar à transmissão. Ela é permanente quando essa lesão é um corte. A eletricidade não voa. Se a eletricidade voasse... Opa! Tudo bom? Amém. Se a eletricidade voasse, bastava a gente passar perto de uma tomada que a gente ia tomar choque. A eletricidade não voa. Então eu tenho uma lesão na medula. Quando eu tenho essa lesão na medula, o ar continua frio. Vamos imaginar que o indivíduo é tetraplégico. Aí eu não vou explicar os casos da tetraplegia. Tetraplegia baixa, média e alta. Ok? E a paraplegia, a paraplegia baixa, média e alta. E a tetraplegia, ela também vai ter diferenciação pela parte cervical que foi afetada. Quanto mais alto, maior é o risco de falecimento do indivíduo. Vamos imaginar que o indivíduo teve uma paraplegia alta. Ele não sente nada do tórax para baixo. O ar está frio? Hoje está frio? Nessa sala está frio? Ele vai sentir frio? Nessa parte do corpo? Mas ele não tem as terminações nervosas na pele? No abdômen? Mas não é o retorno. Oi? Não é o retorno. Não tem informação de volta. Mas a informação de ida tem. Mas vai captar, mas não vai poder devolver. Mas só que a de ciência é referente à parte superior do corpo. Tudo bem, a pergunta é: vai sentir frio nos membros inferiores? Não. Vai sentir frio no abdômen? Porque a gente está sentindo aí. Pelo menos eu, tiozão aqui, estou sentindo a ponta dos dedos do meu pé congelar. É uma situação de sensação desagradável, tanto nos meus pés quanto nas minhas canelas. Para mim, tiozão, né? Não tem jeito. Eu sinto frio nessa região do corpo. Esta pessoa com paraplegia vai sentir? Por que não? As terminações nervosas captaram a temperatura, correto? Tem algum problema periférico? Não. Aí captou essa informação. Essa informação térmica virou o que mesmo? Numerou? Estímulo elétrico. Virou eletricidade. Aí essa informação sobe. Aí ela vai parar aonde? Na medula. Até aqui. Aí daqui ela se conecta, faz uma outra conexão. Já veremos o nome dessa conexão e como acontece essa conexão. Beleza? Ótimo. Até aqui teve algum problema? Sim ou não? Sim ou não? Não. Aí a informação começa a subir. Beleza? Por que ela não chega no cérebro? Porque o fio está desconectado. Simples como carregar o seu celular. Se eu ponho o celular, se eu conecto o carregador do celular e conecto esse carregador na tomada, ele pega. Se eu não conectar na tomada, ou até conecto na tomada, mas o fio, sabe quando ele quebra? Na pontinha? Se o fio está quebrado, vai carregar o seu celular? Tudo bem? Então não é que não volta, nem chega. Não chega. A informação nem sobe. Por que a informação precisa subir? Porque é ele, perfeito, é o cérebro quem decodifica. É ele quem vai interpretar essa informação de frio. Aí você tem toda uma reação corporal para se proteger do frio. Calor. Você tem toda uma reação corporal, né, para responder ao calor. Percebe que o sistema nervoso, né, quando a gente tem essa interação periférica, é uma interação de associação para a vida.
extremos sul e norte, pô, chega a ter temperaturas negativas. Lá no alto das cordilheiras, chega a ter temperatura negativa. Tudo bem? A função principal da medula espinhal. Tem outras funções? Tem. Mas para nós, enfermeiros, o que nos interessa é isso. Porque quando eu entendo que o problema da paraplegia e da tetraplegia é um problema medular, eu tenho um monte de cuidados de enfermagem para essa pessoa, que não vai ter a sensibilidade. Indivíduo, adulto, normal, teve um acidente de trânsito, teve uma lesão medular, vai ficar paraplégico. Tem retorno? Não, vai ficar paraplégico pro resto da vida. A medicina atual não consegue dar resolução para esse caso, não resolve. E já vamos entender por que ele não resolve. Esse cara vai andar em cadeira de rodas, essa pessoa vai andar em cadeira de rodas. O que vai ter na região glútea dela? Um monte de lesão. E ele não está sentindo. Ele não sente dor. Da mesma forma que ele não sente frio, não sente dor, não sente nada. Tudo bem? Tudo bem? Sim ou não? Ótimo. Mas nesse caso, não é a cruz Boa pergunta. Nesse caso, era para os órgãos começarem a falhar? Por isso nós temos, na parte do sistema nervoso somático, nós temos uma parte que ela é músculo-esquelética e nós temos uma parte que ela é visceral. Trabalha por conta própria. Na parte visceral tem um automatismo e funciona por outros mecanismos, não apenas pelo sistema nervoso. O sistema nervoso ajuda na regulação dessas estruturas e não dá uma autonomia, não é ele que vai estimular. Não é igual, por exemplo, um músculo esquelético, em que o músculo esquelético ele depende do estímulo cerebral, do estímulo nervoso para se movimentar. O sistema visceral ele tem uma autonomia. Tem conexão também medular? Sim, tem conexão medular, sim. Mas ele funciona muito com uma parte que a gente chama de parte vital básica. Nós temos uma parte, e aí nós vamos chegar no tronco cerebral, que ela é uma parte que a neurofisiologia chama de primitiva. Saem nervos, e nós vamos verificar esses nervos cranianos, nós não vamos aprofundar muito neles, mas o tronco cerebral, faz isso aqui, por gentileza. Isso aqui. Levanta o dedão, gruda os dois dedões. Isso. Ótimo, gruda os dedões. Não deixa esse parar, gruda. Isso. Aqui nós estamos simulando o nosso cérebro. A mão é o cérebro, ok? E o dedão é o tronco cerebral. Quando eu olho aqui por dentro, percebe que tem um buraco, né? Esse buraco aí é a região do diencéfalo, que está ali, onde vão estar os órgãos sensitivos propriamente ditos. Do tronco cerebral, olha de novo, olha no seu dedão. Você percebe que eu consigo dividir o meu dedão em três partes, né? A articulação do dedão com a mão. Aí eu tenho um pedaço, seria o segundo, e eu teria o terceiro pedaço, que seria onde está a unha. No caso do dedo, são os ossos das falanges. Beleza? O tronco cerebral também é dividido em três partes. Do tronco cerebral saem nervos que não passam pela medula. E estes nervos que vão estimular os órgãos viscerais. O coração não precisa de nada. Ele funciona sozinho. Ele tem um automatismo, nós vamos ver isso quando a gente chegar na parte cardiológica.
Mas os outros órgãos viscerais, nós temos um. E aí o principal seria o nervo vago, o 10º par de nervo craniano, que ele sai, inerva os pulmões, inerva a parte do coração e vai inervar as vísceras abdominais. E aí essa inervação que vai dar o estilo. Então não é pela medula. Por isso que você continua respirando, por isso que você continua, né, comendo, por isso que você continua o trânsito intestinal funcionando, por isso que você continua evacuando, por isso que você continua produzindo urina. Você vai ter dificuldade para expelir a urina. Por que a gente vai ter dificuldade para expelir a urina se nós tivermos lesão medular? O xixi sai sozinho? Não. O que você precisa fazer para o xixi sair? Urinar. E o que você precisa fazer para urinar? No nosso sistema. Oi? Não é relaxar o da bexiga, é o contrário. Você contrai em cima e relaxa embaixo. Começa a perceber, né? Para eu ser um bom clínico, eu tenho que ser bom no bom. E o que é bom no bom? Para eu ser um bom clínico, eu preciso entender como o corpo funciona. Eu preciso prestar atenção no meu corpo e prestar atenção em outros corpos. A próxima vez que vocês forem urinar, percebe, a primeira coisa que você faz no abdômen, o que você faz? Força. Você contrai, você precisa apertar. Que a bexiga começa a encher. Aí você faz força no abdômen. Ótimo. E o que você tem que fazer lá na ponta da uretra? Relaxar. Então você contrai, faz força em cima e relaxa embaixo. Tanto que você consegue segurar. Vou pegar o exemplo da mulherada. A mulherada está lá no banheiro, sentada, e aí passa uma parada. Você vai conseguir continuar urinando? Não, você já opa! Aquela travada, ela olha para você, você olha para ela e o negócio fica parado. O homem não, né? Principalmente de madrugada. Você levanta naquele estado meio sonolento. Não é que a gente não mira, a gente mira. Você fala, você sabe mirar? Não, claro que eu sei mirar. Eu não sou idiota. Eu chego no assento sanitário, eu miro no assento sanitário. Só que o negócio não é um canudo. É um tecido muscular e ali é músculo e, oh meu Deus, e mucosa. Então às vezes você mira para cá, mas o jaco vai para lá. Aí você já sabe que a mulherada que mora na sua casa vai pegar você e dar uma cacada. Então o que você faz quando você percebe que o jaco está indo para outro lugar? Você dá aquela segurada. É que vocês estão sentadas, mas o jaco de vocês sai assim. E vocês percebem que, dependendo da forma como você sente, né, vocês urinam em algumas partes do corpo de vocês. Porque o jaco não sai reto. Então, na ponta da uretra, nós temos um esfíncter que é igual ao anal. Por exemplo, está aqui na sala de aula, deu vontade de soltar um gás, né? Ato de flatulência, ok? Ou comumente chamado de pulmopê, tudo bem? Mas o termo bonito é flatus. O que você vai fazer com o seu esfíncter anal? Você contrai, porque é indelicado a gente soltar gases em ambiente público, né? É delicado. A mesma contração você tem na musculatura periférica. Então, a urina, ela continua sendo produzida. Eu só não vou ter a sensibilidade da bexiga cheia e o estímulo nervoso para contrair o músculo do abdômen e o músculo da uretra. Porque ele não está mais conectado com o cérebro. Tudo bem? Gabriel, por gentileza. Please. Acho que foi você que eu usei na semana passada, né? Isso, mesmo exercício. Então eu tenho aqui
Terminação nervosa que vai perceber o enchimento da bexiga. Beleza? Tudo bem? Essa terminação nervosa vai estar conectada aonde? Na medula espinhal. Tudo bem? Você vai produzindo urina. 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 Até que essa terminação nervosa ela é pressionada. Isso aqui é um baroreceptor. Receptor de pressão. Assim como a gente tem na pele. Aí ele percebe que, opa, a bexiga está cheia. Aí o que ele faz no seu cérebro? Ele avisa você, ó, está na hora de esvaziar a bexiga. Por isso que eu sinto vontade de urinar. Aí você olha no relógio. Ah, falta que horas são agora? 10h24. Ah, beleza, faltam 15 minutinhos para acabar a aula, eu consigo segurar. A urina vai parar de ser produzida? Não há contínuo. Ela continua enchendo. Até que chega uma hora que fica insuportável. Porque a bexiga encheu demais. Aí você tem os neurônios, que estão inervando o músculo do abdômen aqui em cima. Eu vou ter um outro neurônio que está inervando a ponta da uretra aqui embaixo. O neurônio do músculo do abdômen vem dizer o que para a musculatura abdominal? Aí você tem a contração muscular. O neurônio da uretra, do esfíncter uretral. O que é o esfíncter? É um anel muscular. Isso que eu dei o exemplo do ânus. Porque nem todo mundo percebe o esfíncter uretral. Mas é igual. Aí você vai falar para o esfíncter uretral fazer o quê? Relaxa. Porque ele vai abrir. Isso que eu dei o exemplo dos homens, quando o urina percebe que está caindo fora do vaso. E das mulheres, né, que provavelmente podem, em algum momento da sua vida, ter visto uma maravilha enquanto estava urinando e aí deu aquela travada. Ok? E aí você relaxa. Então você aperta aqui em cima, você relaxa aqui embaixo. E aí a bexiga, ela só é esmagada. E aí a urina vai ser jogada para fora. E ela tem a elasticidade, que a bexiga também é um músculo. Tá? Aí ela tem a sua elasticidade muscular propriamente dita. A aula do sistema vesical. Obrigado. Não é sistema vesical. Então aqui nós já temos alguns ensinamentos importantes. Óbvio que eu também vou ter o próprio nervo vago, também vai chegar parte dele lá embaixo. Vai mudando o nome. Igual marginal Tietê. Né? Para cada trecho da marginal é um nome. Ah, avenida tal, avenida tal, avenida tal, avenida tal. Para nós, a gente olha para tudo isso aí e fala assim, isso aí é a marginal. No caso da paralisia, a bexiga não enche. Não. No caso da paralisia, a bexiga enche ou não enche? Sim ou não? Sim. Porque a bexiga ela é apenas um saco de urina. Aí, se não tiver nenhuma conexão zero e nenhum estímulo do sistema nervoso oriundo do tronco cerebral, você vai ter que passar sono. Essa pessoa vai ter que passar sono. Algumas pessoas ainda têm um resquício desse estímulo vagal. Então, quando você tem essa sensação desse baroreceptor, você tem um resquício vagal que você consegue eliminar a urina. Cada caso vai ser analisado independentemente. E aí você também tem a porção onde você está com a sua lesão. Se for quanto mais alta for a lesão, menos estímulos periféricos você tem. Cada caso tem que ser analisado independentemente, para você ver qual que é o tamanho da sequela. Aqui nós não vamos discutir tratamento. Aqui nós só estamos entendendo o que é o sistema. Tudo bem? Aí você tem todo um trabalho de reabilitação, né, e ressocialização desse indivíduo. Ok? Então, essa é a medula espinhal, que é a parte mais fácil. Preciso entender essa questão. E no
no caso do sistema nervoso encefálico, eu vou ter cérebro, tronco cerebral, eu vou ter aqui cerebelo, e esta é a parte que eu pedi para vocês verem quando vocês fizeram isso aqui, ó. Essa é a parte aqui, ó. Porque eu tenho o corpo caloso e acompanhando o corpo caloso eu tenho o diencéfalo. Nós vamos entender, nós vamos ver essa parte. Então, ok. Então, quando eu penso no sistema nervoso central, eu não posso pensar só nisso aqui. Eu não posso pensar apenas no cérebro. Eu preciso entender. E essa parte do tronco cerebral, nós já vamos ver, né, na próxima aula com mais detalhes. Vamos pegar um outro exemplo. O tronco cerebral funciona, ele regula tanto as funções vitais que um paciente em coma induzido, ou principalmente em morte cerebral, paciente com morte cerebral, esse paciente morreu, acabou. Por isso que é importante a gente estudar bioética. Ele está morto? Sim, está morto, mas continua sendo um ser humano. Se eu mantê-lo conectado a uma sonda que dê comida para ele e a um ventilador que dê oxigênio para ele, ele vai viver por décadas. Por décadas. Porque o restante do corpo dele está funcionando. Aqui na parte cerebral, o cérebro é ele que vai dar a interação social. É ele que vai dar as interações humanas. Essa parte aqui do tronco, essa parte aqui, ó, ela é uma parte mais de funções vitais básicas. Onde eu falei para vocês, né, que a neurofisiologia fala de função primitiva. Eu não gosto muito desse termo, mas minha opinião é irrelevante nessa condição. O indivíduo, por que ele continua vivo? Porque são órgãos autônomos, não funcionam. Porque o que está morto é o cérebro, não o tronco. Se morrer o tronco, o indivíduo morre, mesmo que o cérebro esteja perfeito. Se morrer o cérebro, mas não o tronco, o indivíduo permanece vivo. Desde que, obviamente, ele esteja conectado às condições hospitalares de uma UTI. Mas mesmo se ele estiver numa UTI, se você tiver uma morte do tronco cerebral, ele morre. Porque é aqui que vai regular essas funções vitais básicas. As funções viscerais. É aqui que vai regular o funcionamento da sua respiração, o funcionamento do seu intestino, o funcionamento da sua produção e eliminação de urina. É aqui que funcionam as funções vitais básicas. Então eu não posso olhar e imaginar, o cérebro é o mais importante de todos. Ele tem a sua importância, principalmente para pessoas e indivíduos conscientes. Tá? Mas ele não é a única estrutura. Então, sistema nervoso central. O que é o sistema nervoso central? É a parte que faz toda a análise das informações recebidas do meio externo e responde a essas informações. E o sistema nervoso, ele também está conectado ao sistema hormonal. Se eu estou muito estressado, vou liberar um tipo de hormônio. Se eu estou muito relaxado, eu libero outro tipo de hormônio. Okay? Nós nem vamos abordar essa questão. Mas eu também tenho funções que regulam a vida da pessoa na sua forma visceral primitiva. Eu preciso, por isso que nós falamos no começo da aula, o que é uma célula.
A minha célula precisa receber oxigênio e nutrientes. E se a célula está viva, ela vai produzir gás carbônico e restos celulares. O gás carbônico e os restos celulares precisam ser eliminados do corpo. O gás carbônico, né, principalmente pelo sistema respiratório, e o resto celular pela urina. Mas na urina também sai gás carbônico. E quem vai regular isso aqui? O tronco cerebral. E o cerebelo? Próxima aula vamos falar um pouquinho mais de detalhe. O cerebelo regula o quê? Não. O equilíbrio. Por que você sabe que você está sentado e não deitado? Porque o seu cerebelo está dizendo isso. Óbvio, ele não atua sozinho. Ele atua junto com o ouvido e com os gânglios da base cerebral. Ele vai dizer, estou sentado. Estou de ponta cabeça. Estou em pé. Consigo andar. Então tudo isso é regulado pelo cerebelo, pelas funções do labirinto lá dentro do seu ouvido e pelos gânglios da base. Então essa é a função, são as funções principais do sistema nervoso. Hoje nós aprofundamos um pouquinho, ainda tem mais coisas para falar da medula. E que a medula ela é um fio que vai conectar o encéfalo com a periferia e a periferia com o encéfalo. Mas eu também tenho conexões do tronco com o corpo que elas vêm por fora. São os pares de nervos cranianos. Elas não passam pela medula espinhal. Ok? Dúvidas? Angústias? Frustrações? Buenos dias, pessoal. Até semana que vem.